Boa tarde a todos, amigos espirituais também, amigos desencarnados. Que Jesus abençoe a nossa proposta de estarmos aqui reunidos no dia de hoje para mais uma etapa do nosso estudo, porque nós sabemos que o conhecimento é que vai nos dar o entendimento para a gente poder gerenciar todas as coisas do cotidiano da nossa vida. Então, muito agradecidos. Nós pedimos a Jesus que continue a permitir que os amigos espirituais nos assistam, nos intuam, nos orientem, para que o nosso estudo da noite de hoje seja bem produtivo e a gente acrescente um pouco mais do conhecimento que a gente passo a passo vai adquirindo devagar, para fazer parte das nossas características pessoais e da bagagem que nós vamos poder levar depois da nossa grande viagem. Então, assim, muito agradecidos, nós vamos pedindo permissão para iniciar nossa tarefa da noite de hoje sobre as bênçãos do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, obrigado, doutor Ivênia, pela prece. E hoje nós estamos mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, de autoria espiritual do André Luiz e psicografia do Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19, que é ideoplastia. É um tema muito interessante mesmo. E como nós usamos um sistema de rodízio para exposição dos capítulos, estou avisando aqui o Guaraci, que é novo no grupo, né? E a gente segue também esse sistema de rodízio, a sequência alfabética do primeiro nome. Como na semana passada e retrasada foi a doutora Irvênia, e o próximo sou eu hoje, João. E assim por diante, né? Você vai pular, viu, Guará, que você é G, então só na outra volta que você entra, tá? Então vamos lá. O capítulo de hoje, eu vou compartilhar aqui o slide com vocês. Só um comentário inicial. Vocês estão vendo que aqui tem os subtítulos, né, do tema Ideoplastia, capítulo 19. Começa com etimologia da palavra. Vocês estão vendo que alguns subtítulos, na verdade só um está escrito em azul, o resto tudo em preto. Não foi erro não do datilógrafo, é que a gente tem o hábito de o que é texto que deriva diretamente do livro, que é o livro fonte, né? Mecanismos da Mediunidade. Todos os slides, todos os textos que vêm diretamente do livro estão em preto, original, e tudo que é adicionado com obras subsidiárias que complementam e ilustram melhor a compreensão, a gente costuma colocar em outra cor. Eu coloquei em azul, né? Mas o Vitor, cada um usa mais ou menos uma forma de destacar diferente. É importante que a gente tenha esse destaque para saber que a fonte é variada, né? Além do que a gente está usando como base, a gente usa também outras fontes, dada a complexidade e dificuldade que a gente tem nos temas desse livro, né? Então, etimologia da palavra, no sono provocado, nos fenômenos físicos, interferências ideoplásticas. Aqui é engraçado essa interferência, mais ou menos a ideia do animismo, né? Quando a gente suja um pouco o resultado do trabalho. Mediunidade e responsabilidade em outros fenômenos e na mediunidade aviltada. Então, vamos lá. Primeiro, etimologia da palavra. A gente foi buscar em dicionário, em pesquisas
que obtemos essas informações. O termo ideoplastia foi criado pelo Dr. Duran em 1864. Eu gosto sempre de usar, em todas as datas, anos principalmente, que a gente usa aqui, a referência do Kardec, né? Lembrando que ele nasceu em 1804 e desencarnou em 1869. Portanto, esse termo foi criado quando ele ainda estava encarnado, porém ele não utilizou nas obras porque não teve acesso a essa pesquisa com certeza, né? O Dr. Oshorovitz o empregou para designar os efeitos da sugestão e da autossugestão quando ela faculta a realização fisiológica de uma ideia. Esse parágrafo é bem interessante, né? E olha só, para que ele usa esse termo ideoplastia? A realização fisiológica de uma ideia é mais ou menos o seguinte: é quando você tem uma coisa abstrata na sua mente, uma ideia, e você, de alguma forma, faz com que ela se concretize, né? Você plasma essa ideia, né? Você faz com que ela se torne tangível. Ô, João, Rinche... Oi, doutor Ricardo. já pode ir falando já? Lógico, com certeza. Vou começar a falar para o André depois poder falar também, porque ele falou que só fala depois que eu falo, né? É um respeito que só vendo. Olha, realização fisiológica pode ser também, essa que você falou, mas pode ser também uma reação orgânica de um determinado pensamento, de uma determinada ideia, né? Você Sim, falar uma coisa que é um perigo iminente. Imediatamente você tem aumento da pressão arterial, aceleração do ritmo de pulsação cardíaca, né? Então tem uma porção de efeito. Porque ele fala fisiológico, realização fisiológica, a resposta fisiológica implica em alteração do metabolismo orgânico, né? do Então organismo, né? pode ser também. É Então, uma verdade. coisa que gere medo, pânico, ansiedade, ou então uma coisa muito boa, que você fala, nossa, que ótima notícia. Também você pode ficar assim com aceleração cardíaca, com aumento de pressão arterial, mas por um motivo que te levou a um estado de felicidade, né? Sim. Na ciência, a gente chama isso de como é que chama? Uma coisa mental que somatização. Ah, sim. Soma é corpo, né? É. Então, assim, coisas do pensamento, do sentimento que se manifestam Cor- no corpo físico através de cor- alterações metabólicas. corporifica, né? Como se fosse É, assim. isso mesmo. Tem um reflexo no próprio organismo, né? É, Então, interessante. Richer, em 1912, empregou-o para designar a materialização de semblantes humanos, que eram reproduções objetivadas e plásticas de retratos e desenhos vistos pelos médiuns, né? Quando eu li esse trecho aqui, eu lembrei aqueles desenhistas da polícia técnica, quando é, ele tem uma testemunha e ele vê o rosto do suspeito, né, do criminoso, e aí ele faz aquele retrato falado, né? Então é mais ou menos isso que ele está falando, né? é. Reproduções objetivadas e plásticas de retratos e desenhos vistos pelos médiuns, ou seja, o médium verifica através da sua mediunidade a visão de um rosto, de um espírito, e aí esse rosto vamos dizer assim, materializado, né, o concretizado. Aqui aparece um livro que eu achei bem interessante nas pesquisas, que eu consegui acessar esse livro também. Eu tenho ele em PDF, arquivo PDF, que ele acabou sendo a fonte de muitas informações, principalmente na segunda parte do estudo, que vai ser na quarta-feira que vem.
tem muitos trechos desse livro aqui de Ernesto Bosano, né, um pesquisador italiano, Pensamento e Vontade. Ernesto Bosano, no livro Pensamento e Vontade, assevera que, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, né? Desculpa, envoltório perispírito, como num espelho, ou então como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, tomando aí um corpo e, de certo modo, fotografando-se, né? Também bem interessante aqui o que o Bosano fala, né? O pensamento refletindo no envoltório do perispírito. A gente sabe que o pensamento, a gente viu aqui em outros capítulos desse mesmo livro, ele emite ondas, né? E essas ondas têm capacidade de interferir na matéria, né? Tanto na matéria etérea, né? Dos fluidos, como também na própria matéria mais densa, né? Através de materializações, né? A gente viu até a possibilidade de cirurgias, né? No corpo físico, né? Então, interessante o que fala Bosano. Aqui vai complementando a etimologia da palavra, eu achei interessante, coloquei essa imagem, né? Porque a gente costuma, quando a gente fala sobre educação espírita infantil, que é uma atividade do centro importante, que eu tenho uma vivência bastante grande, né? A gente costuma dizer que nunca a gente tem um tema negativo para abordar com as crianças. Então, por exemplo, recentemente a gente fez na aula que a gente ministrou para a criança o tema que era, entre aspas, suicídio, né? Mas a gente não fala suicídio, a gente fala o inverso, o lado positivo do tema suicídio, que é negativo, que seria amor à vida, respeito à vida, né? Por que que a gente evita de fazer essa abordagem tanto no planejamento, como na preparação, como na apresentação de uma aula para criança e para adulto também? Porque quando a gente fala, né, até quando a gente fala com os educadores, a gente fala, por exemplo, pensa num limão. Ou se eu falar, não pensa num limão, não pense num limão, todo mundo já fez até cara de azedo e plasmou, vamos dizer assim, no pensamento que é visível aos espíritos, um limão, né? Então, a gente não pode nunca usar o termo, né, que ele tem força. E isso vem bem direto com o que está dizendo nesse texto aqui. Se alguém tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, né, o corpo material não registra nenhuma forma essa ideia de matar alguém, né? Seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes, né? Então, é mais ou menos, se o cara está pensando em matar por facada, por exemplo, ele vai criando essa imagem mental, que é o conceito da ideoplastia, né? Assim, os movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. Isso tudo é de obras póstumas de Allan Kardec, esse texto aqui que a gente leu nesse slide. Assim, uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos corporais, né? E é através dessa leitura, né, que os espíritos conseguem acessar o nosso pensamento, sabem o que a gente pensa, se a gente está pensando coisa boa, coisa ruim, né? Então é tudo bastante transparente, né? Algum comentário, pessoal? Não. Ô, João, aí para trás ele falou em forma pensamento, né? Sim, sim. É, mas tudo bem, pode ir, João.
Aí a gente tem também no próprio, na obra de Kardec, se eu não me engano, vai falar que na sequência é na Gênese, falando sobre a presciência, que a gente já ouviu falar que era uma percepção que Jesus tinha, né? Uma espécie de percepção mediúnica que ele via. Quando Jesus batia o olho em alguém, ele via, ele lia tudo da pessoa, né? O presente, o passado e o futuro. De que jeito que ele lia o futuro? Através dessas formas de pensamento. Ele lia o que passava na mente do fulano, né? Então, vamos lá. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, esse pensamento age sobre eles como o som age sobre o ar. Eu gosto quando o Kardec, aqui no caso, faz analogias, né? Ele aqui está usando a analogia do ar. Quando alguém fala, o som viaja pelo ar e chega até o ouvido do receptor, no caso, né? E aí ele está comparando o fluido também viaja, né? Através do fluido cósmico universal. Trazem o pensamento como o ar traz o som. Há ondas e raios de pensamento nos fluidos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e rádios sonoros. E aqui, esse negócio desses raios se cruzarem sem se confundir, eu lembrei da televisão, do rádio, né? Que, por exemplo, aqui nessa sala onde eu estou, se eu ligar o rádio, eu vou poder captar várias ondas diferentes, uma de samba, outra música clássica, outra MPB, e cada onda no mesmo lugar sem se confundir. Cada estação, cada sintonia diferente, é a mesma coisa os pensamentos, né? Eles aqui têm vários, né? Pode estar do meu lado uma pessoa pensando em se matar e outra pessoa pensando do lado dela, pensando em caridade, em amor ao próximo. Então, não tem esse cruzamento, né? Tudo é sintonia. Continuando a falar da presciência. Ao ver a intenção, a alma pressente a realização de um ato, mas não pode determinar o momento certo, nem precisar pormenores, ou mesmo afirmar se o ato acontecerá, porque circunstâncias posteriores podem modificar os planos decididos e mudar disposições. Naturalmente, que essa leitura não é, como ele está dizendo, não é uma coisa, não existe um determinismo. O cara está pensando em discutir, você falou aquilo de mim, agora eu vou xingar. Então, começa até a plasmar um diálogo, né? Se ele falar isso, eu vou responder aquilo, ou seja, tudo isso está no campo da intenção, mas não quer dizer que isso vá acontecer. Existe uma possibilidade grande de acontecer, porque tudo começa na mente, mas que a qualquer momento a gente pode, sei lá, mudar o pensamento, entrar em outra vibe, né, numa sintonia de perdão e modificar isso, como ele está dizendo aqui. Tampouco ver o que não está no pensamento. É impossível ver o que a gente não está pensando. Mas há apenas a preocupação do momento ou habitual, seus desejos, projetos, suas boas ou más intenções. Para acontecimentos subordinados ao livre-arbítrio, não existe determinismo. Aqui está fechando o ponto, né? Livre-arbítrio da pessoa. Ele pensa, ele faz o que ele quiser, mas não tem determinismo, não está fadado a acontecer. Ou que nem aquelas pessoas, quando acontece alguma coisa, e falam, estava escrito. Não, não Maktub. estava escrito. Foi escrito depois que aconteceu. Quem falou? Maktub. É o que os árabes falam, né? Maktub. Aconteceu, já estava previsto, era assim que tinha que ser. Eu Isso não aí sabia, conhecia esse termo. Maktub. Vamos lá. Continuando a falar de presciência, só se pode pressentir a possibilidade a partir da visão de um pensamento, mas não afirmar que acontecerá assim ou assado.
A maior ou menor exatidão das previsões depende, por outro lado, da extensão e da clareza da visão psíquica também, né? Precisa ter uma visão bem clara, né? Uma clara evidência, praticamente, para a gente poder precisar melhor essas visões. Acima de tudo, está sempre a vontade superior, que pode, em sua sabedoria, permitir ou impedir uma revelação. Neste último caso, um véu impenetrável é jogado sobre a mais perspicaz visão psíquica. Trecho da Gênese, capítulo 16, a teoria da presciência. Alguém tem algum comentário? Então, vamos lá. Agora nós vamos ao texto original do livro, né? Capítulo 19, Ideoplastia. No sono provocado. Para a maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer a ideoplastia, pela qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. Entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às encarnadas, é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem dos médiuns, como também dos companheiros que lhes comungam tarefas e experiências, estabelecendo-se problemas espontâneos cuja solução reclama discernimento, né? Importante aqui observar que não é só médium que tenha essa capacidade de criar essas imagens, pensamentos, né? Essa ideoplastia. Todas as pessoas, né? Todas as pessoas pensantes têm essa capacidade, já que o pensamento é uma onda, né? Que vamos dizer assim, ela interfere e trabalha no fluido, né? Criando essas formas. Recordemos o circuito de forças existente entre magnetizador e magnetizado no sono provocado. A gente estudou aqui também uns capítulos anteriores, né, já que esse é o 19, é a parte do hipnotismo, né, do magnetizador, o magnetizado, que foi bastante interessante, que ocorre muito também nas reuniões mediúnicas, né? Se o primeiro sugere ao segundo a existência de determinada imagem em certo local, de imediato, a mente do sujeito, que na verdade é o hipnotizado, né? Governada pelo toque positivo que a orienta, né? Então aqui a gente vê. Você não vê nada, o cara não vê nada mesmo. Agora você vê. Então é mais ou menos um comando, né, que vai agindo sobre a mente da outra pessoa. Continuando a falar, concentrará os próprios raios mentais no ponto indicado, aí plasmando o quadro sugerido, segundo o princípio da reflexão, pelo qual, como no cinematógrafo, a projeção de cenas repetidas mantém a estabilidade transitória da imagem, com o movimento e sons respectivos. Isso aqui é que é interessante, né? Porque a gente imagina que a ideoplastia ocorre em quadros estáticos, né? Mas, na verdade, também é como se fosse um filminho que se repete, como ele fala aqui, né? Então, aí quando eu li essa parte do livro, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei quem trabalha com reunião mediúnica, é muito comum, muitas vezes, o espírito ficar fixado no momento muito marcante da sua encarnação e muitas vezes até no desencarne, né? Por vezes foi um crime, um assassinato, ou um acidente,
e ele fica repassando, né, aquela cena, né? Uma cena rápida que se repete. Lembrei também do Divaldo Pereira Franco, que numa palestra ele conta de um suicida que se atirou embaixo de um trem. Ele era ferroviário e o trem passou por cima dele e ele desencarnou naturalmente. E ele comunica depois e fala que a cena dele estar embaixo do trem se repetiu milhares de vezes depois que ele já estava no plano espiritual. Ele Nossa, falava, vira e mexe, eu estou debaixo do trem de novo. E à medida que ele foi se, vamos dizer assim, se desvencilhando desse suicídio, né, do que ele causou para ele mesmo, ele cada vez menos ele ia para debaixo do trem, mas ele ainda falou, ainda eu volto para o trem, né? Então, isso me lembrou essa parte, né, de cenas repetidas que ocorrem, né? é, é a memória traumática, né? Sim, sim. Vamos lá. Aí, no próximo slide, aparece uma palavra que eu poderia ter decorado o vocabulário que eu fui procurar, o significado, tessitura. Mas eu achei tão complexa que eu achei melhor fazer um slide para isso. Tessitura, a etimologia é a origem da palavra do italiano, tessitura. Conjunto de sons que melhor convém a uma voz ou instrumento. Tessitura grave e aguda, né? Isso na música. Conjunto de notas que se repetem numa peça ou num trecho, né? É mais ou menos aquela parte que se repete na música, né? Como se fosse aquela estrofe, né? Estribilho, lembrei a palavra. É, Por assim dizer, uma espécie de média do registro em que foram compostos, ou escala em que se enquadram os sons de um instrumento musical. E no sentido figurado, que eu acredito que seja o que foi utilizado aqui no texto do André Luiz, é modo de organização, com textura, organização, a tessitura de um espetáculo era impecável. Constituição de um tecido, textura, tessitura do linho, né? Como se fosse um é, nível da textura da visão, os detalhes da visão que alguém está vendo, né? Sinônimos de tessitura, composição, contextura, organismo, organização e textura. E agora o texto que aparece essa palavra. O hipnotizado contemplará então o desenho estabelecido nas menores particularidades de tessitura. E se o hipnotizador, sem preveni-lo, lhe coloca um espelho à frente, o sensitivo para logo demonstra insopitável assombro, ao fitar a gravura em dupla exibição, porquanto a imagem refletida parecer-lhe-á tão real quanto a outra. Olha que coisa que interessante, coisa, né? hein? Um espelho utilizado para refletir uma imagem mental, né? Uma coisa meio Nossa, a gente não imagina, né? É comum empregar-se a palavra alucinação para designar tal fenômeno, fenômeno da ideoplastia, né? Contudo, a definição não é segura, de vez que na ocorrência não entre em jogo o devaneio ou a ilusão. A alucinação, pelo que eu pude compreender por esse texto, é uma coisa menos, vamos dizer assim, menos plástica, menos densa. É uma imagem mais leve, mais etérea, né? Enquanto que a ideoplastia é um pouco mais concreta, pelo que eu entendi. Como nos espetáculos da TV, em que a cena transmitida é real, através da conjugação de ondas, o quadro, entretecido pela mente do magnetizado ao influxo do magnetizador, é fundamentalmente verdadeiro, né? Achei legal também essa analogia que ele faz com a TV, né? A televisão
para quem já leu, estudou alguma coisa, é uma coisa tão incrível. Mesmo aquela televisão mais antiga do tubo, né? São ondas que são transmitidas num formato, né? Que são captadas através de uma câmera de TV, uma imagem, e aí é transformada em ondas, e aí é transmitida, e o TV, o televisor, que é o aparelho de TV, recebe essas ondas e reconstrói a imagem que elas compõem. É uma coisa bem interessante que ele está fazendo a comparação aqui, né? Ele está dizendo que o influxo do magnetizador é fundamentalmente verdadeiro. Por isso que, às vezes, o espírito fala, ah, não, isso aqui você está vendo é só uma imagem, é uma coisa que já aconteceu, que não existe. Mas não tem, para ele está existindo, para ele é físico, né? Para ele é real, ele pode sentir até sensações de frio, de dor, daquela cena que ele se acidentou, por exemplo. Não adianta você falar que é uma imagem, porque ele está sentindo aquilo fisicamente, né? Segundo análogo, segundo análogo princípio, porque fazendo convergir em certa região as oscilações do próprio espírito, o hipnotizado cria a gravura sugerida, imprimindo-lhe vitalidade correspondente à força da percussão sutil, pela qual a tela se estrutura, né? Algum comentário? Não, João, eu estava pensando, por exemplo, quando eu entro naquele tubo de ressonância magnética funcional, né? O tubo não tem nada de assustador, nada, mas quando eu entro ali e fica aquela coisa aqui assim, certamente eu tenho alguma coisa no meu banco de memória que em cima disso cria outras imagens, né? Ou pelo menos eu tiro do banco de memória outras imagens parecidas com aquela que para mim tem uma outra interpretação, né? Deve ser Sim, uma coisa mais ou menos assim, né, que está acontecendo aí com hipnotizados também. sim. Então vamos lá. Continua do texto original. O acontecimento dá noções exatas da ideoplastia em todas as atividades mediúnicas, comandadas por investigadores em que a exigência alcança as raias da presunção. Aqui, a exigência que ele está falando, muitas vezes é o doutrinador, a pessoa que está conversando com o espírito, né? Multiplicando instâncias além da justa fiscalização, não se previnem de que se transformam em hipnotizadores incômodos, ao invés de estudiosos equilibrados, interferindo no circuito de energias mantido entre o benfeitor desencarnado e o servidor encarnado, obstando assim a realização de programas do plano superior, visando a identificação e revelação da espiritualidade maior. Aqui eu estou entendendo o seguinte nesse trecho, porque todo trabalho mediúnico, bem assistido pelos mentores espirituais superiores, tem um propósito muito mais profundo do que a gente consegue entender, né? Então, eles estão, através de um trabalho, numa imagem ideoplástica criada, eles estão tratando de mostrar para algum espírito, alguma entidade que está precisando ver aquela imagem, para fazer parte do tratamento que está sendo feito, né? E, às vezes, o doutrinador, ele, ao invés de deixar isso na mão dos mentores, vamos dizer assim, porque a gente fala que é o dirigente, né? Dirigente do trabalho. Ele é dirigente, mas ele tem que se subordinar aos mentores espirituais. Então, não podemos exigir coisas diferentes do que está sendo feito, né? Porque a gente não está enxergando a sequência desse trabalho que está sendo feito, né? Então, eu estou entendendo que esse texto diz respeito a isso, né? Ô, João, posso fazer uma Oi, pergunta? Posso lógico, falar?
Lógico. Voltando lá, por favor. Quando ele fala aqui assim, ó, não se previne de que se transforme em hipnotizadores incômodos, né? Então, eu gostaria de fazer uma particularidade aí. Uma ocasião, eu fui fazer uma cirurgia espiritual lá em Mauá, num centro de renome. E acontece o seguinte, aí eu percebo que as pessoas precisam estar preparadas. Aí eu entrei na sala e eles fazem um preparo lá, diferente, né? Eu falei, bom, vamos lá. E eu, quando eu deitei numa maca, eu percebi que tinha um espírito ali que não estava, não era, não estava, eu estava enxergando uma coisa completamente diferente. E eu fui falar pro médium que estava comandando a cirurgia, tinham quatro médios, né? Eu fui falar para ele, olha, eu estou vendo uma entidade assim que não. Pô, ele não quis fazer a cirurgia, me tirou para fora. Falou, "Ó, você não está vendo nada, aqui só tem coisa do bem, aqui não tem nada errado." Eu falei, não estou falando que está errado, eu estou enxergando uma entidade aqui que ela não está de acordo com o que vocês estão falando. E ele não deixou eu terminar o tratamento, falou que não, que eu estava vendo, era animismo meu, que era de outro. Então você percebe que se tiver uma pessoa que ela está preparada ali, ele podia falar, não, peraí, vamos ouvir primeiro, né, esse espírito que está aí, o que está acontecendo, que entrou junto com você, no caso, né, o que está acontecendo com ele? Se eu estava falando que eu estava vendo, é que eu estava vendo mesmo. E, na realidade, depois me chamaram novamente nesse centro, porque uma das moças que estavam lá com ele, nesse tratamento, ela também viu. E ligaram para mim para voltar. E eu acabei voltando lá conversando, mas aí já perdi um pouco a minha credibilidade nisso. Então, eu falo, esse estudo vai nos mostrando, você vê, até nesse ponto, você vai percebendo que as pessoas às vezes não estão tão preparadas assim para entender o que o médio tá vendo ali, né, na hora, e às vezes esse espírito precisa falar alguma coisa, ou desabafar, ou ele precisava, alguma coisa, ele tinha que como que se diz? Esclarecer ali no momento, né? Sim. Mas eu me levou a esse pensamento agora. Eu falei, puxa vida, não sei por que veio isso. É que você colocou uma imagem anterior aí, me refletiu a essa parte aí que eu fiquei um pouco, sabe, fiquei bem chateado, que na hora ninguém acredita, né? Você tendo um bom preparo, você vai falar, opa, peraí, vamos com calma aí, que tem muita coisa que a gente não sabe ainda, não consegue enxergar, e tem pessoas que veem, né? Então, só desculpa, eu só queria dar um esclarecimento dessa parte aí, É, que é muito interessante isso aqui, ó. o trabalho, a gente tem que ter essa ideia, né? Que quem comanda são os mentores. E a gente está disponível para esse trabalho. É importante que a gente mantenha um equilíbrio do grupo para que não permita interferências, né? Mas é bem isso mesmo, né? Continuando. Aqui ele vai falar agora nos fenômenos físicos, ideoplastia de uma forma mais densa ainda, não só que o espírito enxerga, né? Nós estamos falando agora de fenômenos físicos. Nas sessões de efeitos físicos, que são raras, né? Ante as energias ectoplasmáticas exteriorizadas nas tarefas do instrutor espiritual, seu experimentador humano, né, o dirigente, entre aspas, formula essa ou aquela reclamação, eis que a mente mediúnica, qual ocorre ao sujeito, que é o hipnotizado, na hipnose artificial, se deixa empolgar pela ordem recebida, emitindo a própria onda mental, não mais no sentido de atender ao amigo desencarnado, Ah, que dirige a ação em foco, mas sim para satisfazer ao pesquisador no campo físico. é. Essa observação também é bem interessante, porque imagina numa reunião de efeitos físicos, o cara que está conversando com o espírito fala: eu quero que você plasme aqui me traga uma flor, sabe? Ele começa a partir para o que ele está falando aqui de pesquisador do campo físico.
E nunca um trabalho mediúnico tem esse propósito de provar, de fazer teste contra, sabe, para provar a veracidade, né, do fenômeno. Mas sempre tem um propósito ligado ao bem, né, a uma cura, a uma orientação, ao ajuda, né, ao amparo de algum espírito, ou encarnado ou desencarnado, né? Continuando a falar dos fenômenos físicos. Apreendendo com mais segurança as necessidades do médium e respeitando-as com o elevado critério de quem percebe a complexidade do serviço, em desenvolvimento as entidades indulgentes e sábias se retraem na experiência, mantendo-se em guarda para proteger o conjunto à maneira de professores que, dentro das suas possibilidades, se colocam na posição de sentinelas quando os alunos abandonam os objetivos enobrecedores da lição, a pervagarem no terreno dos caprichos inconsequentes, né? Ele reforçou aquilo que falamos no slide anterior. Interferências ideoplásticas. Interessante esse subitem também. Mentalizemos o orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia regularmente controlada, quando esteja constituindo a forma de um braço com os recursos exteriorizados do médium, a planejar maior desdobramento do trabalho em curso. Então, ele está falando assim, imagina uma situação onde o espírito que está trabalhando na reunião de materialização, ele quer plasmar, ele quer materializar um braço de uma pessoa, né? Se, no instante, o experimentador terrestre, no caso, o doutrinador, né, o dirigente, tocando a forma tangível, tocando, vamos dizer assim, o braço que foi materializado, solicita, por exemplo, uma pulseira. Quero uma pulseira no braço. O que acontece? De imediato, a mente do médium recolhe o impacto da determinação e, em vez de prosseguir sob controle benevolente do operador desencarnado, passa a obedecer ao investigador humano, centralizando de modo inconveniente a própria onda mental induzida sobre o braço, já parcialmente materializado, aí plasmando a pulseira nas condições reclamadas, né? Aqui ficou bem claro esse tipo de interferência que ele cita no livro, né? Uma materialização de um braço e, de repente, o dirigente fala, põe uma pulseira nesse braço, eu quero ver uma pulseira. Sei lá porque ele falou isso, ou para testar a capacidade de materialização, né? Ou se não, ele pensou no braço de alguém que desencarnou, que usava uma pulseira, deixa eu ver se é igual a pulseira, sei lá porque ele perguntou, mas uma coisa sem nenhum sentido, né? Sem nenhum propósito, e não, que às vezes não tem nada a ver com aquele braço que foi materializado com um propósito superior, né? Mas que depois acabou mudando, né? Mudando o sentido daquele trabalho. Surgida a interferência, o serviço da esfera espiritual sofre grande dificuldade de ação, diminuindo-se o proveito dos encarnados, né? Já mudou todo o percurso, né, que estava programado. Na mesma pauta, requerimentos fúteis, pedidos desordenados dos presentes provocam ocorrências ideoplásticas de manifesta incongruência, baixando o teor das manifestações por viciarem a mente mediúnica. O médium que está doando o ectoplasma, ele está mais ou menos aberto para o que aparecer, né? A sugestão dos espíritos e a sugestão também dos encarnados, ligando-se à influência de agentes inferiores, que, não raro, passam a atuar com manifesto desprestígio dos projetos de sublimação,
a princípio, acalentados pelo conjunto de pessoas irmanadas para o intercâmbio, né? Como a gente vê aqui em tudo que é livro que a gente está lendo, a maior parte dos fenômenos mediúnicos, os trabalhos mediúnicos em geral, eles sofrem a ação perniciosa dos encarnados. Ou seja, o despreparo talvez seja a maior barreira para que os trabalhos mediúnicos possam ser melhores em qualidade, em resultados, né? Porque realmente o despreparo é muito grande. Por isso que nós estamos estudando, né, a mediunidade aqui e estamos para tentar ser um pouquinho melhor, né, nosso papel nessa tarefa. Algum comentário? E agora, eu vou deixar uma pergunta, né? Porque chegamos na metade do nosso capítulo, né? Que vai continuar na semana que vem. Podemos dizer que a memória fotográfica é uma espécie de ideoplastia? Eu estava lendo sobre memória fotográfica. É impressionante isso, gente. As pessoas que têm essa capacidade, elas batem o olho numa coisa e depois elas conseguem determinar detalhes. Por exemplo, era um homem que tinha um relógio no pulso esquerdo, o relógio era dourado, tinha uma pulseira preta, sabe? Um negócio assim. É doido o nível de detalhes que eles chegam. É capaz do cara conseguir ver a hora que estava no relógio de pulso da imagem que ele fotografou. Então, é bem interessante. Ó, o nosso aluno aqui, o Caio, que é aluno aqui do Sábado Legal, ele mora aqui na frente do centro. Em vira e mexe ele aparece, né? Vê se aparece na aula, né, meu? E, então, tchau. Então, a pergunta que eu estou fazendo aqui é uma pergunta para a próxima aula, né? Na semana que vem a gente responde, mas hoje a gente vai encerrar a parte teórica, a parte de apresentação, para abrir para os nossos participantes, né? Os nossos convidados, né? Quem que gostaria de comentar? É um assunto bem interessante, né, João? Nossa, muito Eu achei. interessante. Na próxima quarta-feira, eu vou pegar muitos trechos daquele livro do Ernesto Bozano. E lá tem muitos exemplos. Ele começa a citar casos, né? Causos, o que ilustra bem para a gente entender. Quer falar alguma coisa a mais, doutor Ivan? Não, estou pensando, porque eu acho que isso aí tem muito a ver com a ação do pensamento, né? Que ainda é matéria mental, então, com essa identidade de matéria, embora mental, é que a vontade, é que o arbítrio do espírito, tudo acaba interferindo na matéria, né? Que, se não me engano, é no livro dos Médiuns, no item 58, está lá. O espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer é através do pensamento, que é essa força incrível, né? Emmanuel fala que tudo realiza, tudo modifica, tudo. Então, e essa tal da ideoplastia, né? Como o próprio nome está dizendo, porque o que é plástico entende-se que seja a representação material, né? Em anatomia, que é a minha área, tem um postulado que diz assim: a forma é a imagem plástica da função. Então, é assim, quando você vê uma estrutura que tem a forma de, por exemplo, o cálice renal, que coleta a urina, que é, né, que o rim, e manda para o ureter, que manda para a bexiga, que manda para a uretra. Então, cada estrutura, ela já na sua forma, ela está revelando a função. Então, por exemplo, a bexiga urinária, por que que ela é uma coisa cavitária? Para acumular a urina ali dentro. Por que que o ureter é um conduto?
porque ele conduz a urina do rim até a bexiga. Então, ainda mais quando a gente vê a estrutura de cada uma, né? De cada detalhe anatômico, aí você, por exemplo, o ureter, a uretra, tem uma disposição das fibras musculares de um jeito que, quando ela se contrai, ela encurta, ela abre o diâmetro, aumenta o diâmetro e diminui, que é um fenômeno facilitador do escoamento, né? Então, é assim, por isso que eu estou lembrando que a forma é a imagem plástica da função, porque função é uma coisa no plano da teoria, né? No plano da ideia, porque a função não é uma coisa material, é um processo que se manifesta através do funcionamento da estrutura. E então a função ela se revela no meio fenomênico, na matéria, no plano material, através da forma, né? Eu estava querendo fazer esse paralelo entre esse conceito e a ideoplastia, né? Sim, Porque, por interessante. exemplo, você está pensando uma coisa boa, né? Então, é claro que, como o teu pensamento tem uma característica e tudo, você vai plasmar uma forma de pensamento agradável de um médium ver, por exemplo. Como aquela imagem que você pôs, né, do cara com a faca. Ele está pensando, então aquela imagem lá, que é a forma do pensamento, tá identificando o tipo de pensamento que se tem, né? É, Então, acho que é tudo assim. O irmão Jacó, naquele livro Voltei, ele fala que, quando ele desencarnou, ele achava que, como ele foi um espírita muito atuante, ele achava que o perispírito dele estava luminoso, estava leve, né? E ele se enganou, porque chegou lá, não estava nada disso. Ele falou: mas o que está acontecendo? E aí que a filha dele, que já tinha desencarnado quando moça, e era um espírito já luminoso, veio explicar para ele, né? Que ele fazia muita coisa, mas ele não fazia motivado por ajudar, talvez assim, sei lá, a pessoa vai fazendo automaticamente. Então, ela dizia: não, quando a gente faz um ato de bondade, você tem que fazer aquilo sendo bondoso. Quando você faz um ato de caridade, tem que fazer a caridade sendo caridoso. Por isso que, no conceito de caridade, tem a palavra benevolência. Lembra que eu falei? A minha irmã que me alertou para isso, porque significa bene, né, de fazer o bem, e volere, que é querer. Então, quando você faz o bem querendo fazer o bem, isso é um ato de benevolência, de caridade. E isso é que dá autoiluminação no nosso perispírito, né? Então, eu acho que até a tessitura do nosso perispírito, o nível de intensidade, está revelando, é uma imagem ideoplástica do nosso pensamento, né? E dos nossos sentimentos. sim, Então, o Jacó daquele jeito, isso está identificando para ele o estágio dele de nível de pensamento e de sentimento que ele tinha, né? E a gente fica preocupado, né? Porque aqui não, a gente vai em algum lugar, faz uma maquiagem, faz escova no cabelo, põe uma roupa bonita e vai, né? Agora, quando desencarnar lá, a gente não tem esses cosméticos, não tem esses recursos, como é que faz, hein? Né? é, Acho que vai dar uma vergonha danada, vai, com né, certeza. Alexandre? O, Com certeza, doutor Oliveira. Ó, só aproveitando, só um minutinho, João. Aproveitando o que a senhora falou, então eu estava lendo lá que é, tudo pelo pensamento, né? Tudo sempre pelo pensamento que a gente comenta as coisas. Então, agora, eu vou incluir meu pensamento com o seu. Hum, Hoje, eu fui fazer uma tomografia do abdômen, né? sei.
E a senhora falou que a senhora entra naquelas máquinas, a No senhora não gosta. tubo? Eu Nossa, também pelo detesto amor de aquilo. Deus. Então, assim, da bexiga. E realmente, eu fiz uma cirurgia da bexiga em 2015, muito complicado. E hoje eu fui lá, porque cada 4 meses, cada 6 meses eu faço esse procedimento. Aí a senhora está falando da bexiga, e realmente eu tive um problema sério que minha bexiga coube 2,8 litros. Então, Nossa! parecia que eu tinha duas barrigas. E lá no Hospital São Paulo, eles fizeram uma cirurgia de redução da minha bexiga novamente, tá? Ah, Tudo por laparoscopia. Foi filmado tudo, autorizado, é. tudo isso. E Ah, assim, então vai ver que você tinha uma bexiga tônica, né? Ou hipotônica, vieram ela não, divertículos. Eu não perdi os rins, graças a Deus, né? Então vieram divertículos. sei. E hoje eu fui lá, então eu estou com um pequeno divertículo, mas tranquilo. E só ela Ah, que falando bom. do pensamento, e eu digo assim, quando o João colocou a faca lá, e ele falou das crianças, que é uma coisa É, muito interessante que a gente não deve mostrar, né? é, A atitude, que nem você fala, quando você vai falar para o seu filho, olha, a bebida é horrível. Não, a gente tem que falar, olha, a bebida é boa. O problema é o estrago que ela vai fazer com você. O cigarro, é legal, mas é o estrago que ele faz. A gente tem que mostrar o estrago que vai fazer com as pessoas, porque a droga é excelente. Você quer ficar legal? Faz uma endoscopia. Aí a pessoa te dá lá você dorme uns 10 minutos ali que você esquece do mundo. Então, quando a gente vai falar de droga, né? Realmente, a gente vai falar de droga, é uma coisa muito séria. E quando o João colocou aquela faca lá, o pensamento é uma sei. coisa terrível. E graças ao bom Deus, ninguém consegue ver os nossos pensamentos e nem ler os nossos pensamentos, porque duvido aquele que não tem um pensamento ruim de vez em quando. Mas de matar, talvez eu não tenha esse pensamento, mas de esganar eu tenho. Muito Então, bom. é mais ou menos por aí, tá? Ô, Alexandre, O, por isso. o André Ah, tinha levantado a mão faz um tempo já, né? é, sim. Oi, É, desculpa, André. não, não, eu vou falar, mas eu queria, eu ia falar, eu ia pedir para você chamar o Márcio, que ele falou que ia sair às 7 horas, mas já saiu, Sim. antes de eu falar até, enfim. E tem o Vitor, que também sai mais cedo, ouvi eles primeiro, né? O Márcio já não dá mais. Eu falo aí em 2 minutos, depois eu falo o que eu pensei. O Guará, eu sei que tem que sair também, né, Guaraci? Você quer comentar alguma coisa? Falar, perguntar, reclamar? Eu tenho marquei lá no nosso grupinho lá a palestra de um amigo, mas perguntaram para mim agora, você confirmou? Eu falei, não, não confirmei. E agora eu estou tentando falar com o cara aqui rapidinho, mas eu gostaria de saber, se alguém sabe, pelo menos, se ou até que ponto ou como, até que ponto um pensamento, que como foi descrito aí, que foi mencionado aí, afeta o sujeito, quer dizer, a pessoa. Vamos supor, eu penso em matar, estrangular uma pessoa, vamos dizer assim. Até que ponto isso afeta a pessoa? Será que ela sente de alguma forma? O que a pessoa pode sentir? Isso que eu não entendo. O Guará, eu entendo isso como a mesma resposta que daria para esse pessoal que não é a Umbanda, mas esse pessoal que faz trabalhos para prejudicar alguém, né? Aí você vai perguntar até que ponto isso funciona, até que ponto isso prejudica ou não. E aí a minha visão, a minha explicação é que depende do mérito e o demérito de cada um, né? No momento em que a tua atitude deixa a porta aberta para o mal que venha, de onde vier e como vier, por pensamento ou por ação, se você não merece, se você está, vamos dizer É. assim, além do alcance, não vai conseguir te fazer mal. Ao passo que se você deixar a tua porta aberta, a tua porta É. mental, aí sim, aí tem efeito, né? Não sei se alguém quer comentar esse Ô, resto. João, tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu não sei se quando fala de hipnotismo, é mais ou menos assim, que se uma pessoa pode, através de hipnotizar outra ou sugerir para outra, por exemplo, matar ou fazer um grande mal para alguma pessoa que não mereça. A resposta é taxativa, não, Deus não o permitiria, né? Claro, porque é como você falou,
A pessoa que está ligada no bem, ela tem ligação sintônica com espíritos bons, com espíritos protetores. Então, o mal não pode chegar nela de jeito nenhum, né? Uma questão de sintonia mesmo. Por isso que André Luiz fala que essa figura de vítima no processo obsessivo, ela não existe, né? Somos todos comparsas, na Sim. medida em que... E entra aquele conceito da aceitação também, né? Então, tem que haver através do mesmo da sintonia ou do mecanismo consciente, haver aceitação do estímulo, né? Da É, provocação. eu ouvi uma vez uma frase que eu achei fantástica. É mais ou menos assim: existe o injusto, mas não existe injustiça. É, Interessante, né? Não é isso existe mesmo. injustiça. É. O Vitor, você também vai sair, você quer fazer sua contribuição para o estudo? Boa noite, pessoal. A frase era mais ou menos assim mesmo. No mundo há muita injustiça, não há nenhum injustiçado. Né? Foi Emmanuel que falou. É. Pessoal, essa aula foi muito interessante, João. E você trouxe ali aquela parte, aqueles dizeres da fotografia do pensamento que está em Obras Póstumas, que exemplifica bem essa questão, né, da ideoplastia. Quando Kardec dá aquele exemplo que o senhor leu, né, de quando a pessoa tenta assassinar o outro, toda a imagem, quando ele planeja um assassino, toda a imagem fluídica se desenha. Mas o livro nos trouxe mais informações, né? Inclusive as influências que um agente externo pode fazer em um agente, numa pessoa. Então ele dá o exemplo ali, por exemplo, em uma reunião mediúnica de materialização. Ele dá esse exemplo da influência, né, ali que quando ele falou aquela questão, por exemplo, da pulseira. Né? Então o texto, eu senti assim que o texto ele foi mais além, ele já trouxe mais informações para nós. Né? Então, assim, como se estivesse expandindo para todos nós a questão da ideoplastia, não ficando somente no nosso pensamento, mas também nas influências que nós estamos sujeitos. Né? E é muito interessante, esse livro, em várias oportunidades, ele fala dessas influências externas em nós. Né? Então, ele fala do hipnotismo, né? Daquele que a doutora Ivênia também falou dos agentes de indução. Né? Então, assim, eu acho interessante porque ele está trazendo uma dimensão para nós muito interessante. Né? Claro que todos nós, como espíritos, né, individuais, nós temos aí as nossas responsabilidades, mas ele chama atenção para o ambiente que nós vivemos, a todo momento também nos influencia. E essa questão da endoplastia, eu tive essa percepção sobre esse assunto. Né? Nossas criações mentais também recebem essa contribuição, essa influência externa. Mas eu também fiquei com aquele sentimento, né? Precisamos ver a segunda parte para poder continuar construindo, né? Esse conhecimento, né? Mas ele tem feito isso nos capítulos, né? A parte introdutória, ela te prepara, né? A primeira aula é sempre um preparativo para a segunda. Mas foi muito bom, gostei bastante, viu? Muito obrigado. Legal. Ô, André, quer falar agora? Pode ser. Deixa meu pai para o final, porque ele tem mais experiência e mais exemplo para dar para a gente. O que eu fui pensando ao longo, né, do estudo, primeiro, muito interessante, e me lembrou, inclusive, ontem, né, que é o dia que eu participo ali né, de atendente na sessão mediúnica, e fatos que são muito corriqueiros em sessões mediúnicas. E foi um exemplo, por acaso, né, vou falar de maneira genérica, mas o espírito que se apresentava era um espírito muito simples e ele tinha tido uma amputação do braço pelo companheiro. Mas você vê que era um espírito muito simples, não era, ele não estava em nenhum momento, né, revoltado, nem nada. E a sessão mediúnica ela é um momento de muita importância, né? É um momento de trabalho muito importante, não desmerecendo os demais. Mas quando nós vamos para a questão mediúnica, a nossa atenção ela tem que ser mais do que redobrada. Tenho aprendido muito com isso. E aí,
à medida que primeiro a gente faz o estudo, depois vai para essa parte das comunicações, a gente se interligando mentalmente com a equipe espiritual, porque realmente é ela que comanda, né? Nós somos ali, na verdade, nós estamos tendo oportunidade de aprendizado, né? E de resgate das nossas faltas, porque a espiritualidade toda ali, ela, teoricamente, né? Ela não precisaria de nós, mas é uma grande prova da misericórdia divina, na minha opinião. E nesse ponto foi bem interessante que quando a gente está bem sintonizado, a gente recebe as intuições da própria equipe espiritual. Então, antes de eu terminar esse caso, já teve caso de eu atender entidade é, bastante relutante, e eu senti tomando passe enquanto eu dialogava. Eu já senti as mãos sobre os meus ombros de um espírito amigo enquanto eu dialogava. Enfim, tem N situações, né? Por exemplo, quando vem de maneira muito fácil assim a questão de você pedir para aquele espírito olhar com um pouco mais de atenção ao seu redor e verificar que quem está vindo recebê-lo é um parente, é muito bonito. Mas são tudo intuições, porque a gente está conectado mentalmente com a equipe. E ontem, nesse caso dessa moça, dessa senhora, que tinha tido o braço, né, segundo ela, ali do cotovelo para baixo, retirado, né, num ato de violência do companheiro, você via ela muito realmente, como eu disse, em um momento revoltada, mas assim, triste. Por que que ele tinha feito aquilo e tal? E ela aceitando o auxílio nosso, naturalmente, né, pela espiritualidade, eu pedi para que ela olhasse para aquele membro que ela falava que não tinha mais, né? E aí ela foi muito bonito, porque ela começou a falar assim: eles estão enfaixando o meu braço. Eu falei, então, né? O seu braço está aí. Aí ela até questionou assim, mas vocês colaram? Eu falei, não. O importante é que seu braço está aí, nós estamos te tratando, né? E aí ela começou a agradecer. E toda vez que o Espírito ele agradece, eu só digo para ele o seguinte: agradeça a Jesus. Foi Jesus, né? Foi o teu pedido de socorro, chegou a Jesus, e Jesus, né, nos incumbiu de ajudá-la. E aí foi muito bonito. Então, toda vez que tem um caso assim, eu fico assim, a gente fica feliz, né, de poder, Claro, dentro da nossa limitação, que é muito grande, fazer com que aquele ser que está em sofrimento tenha uma alegria, sabe? Então, assim, e fique muito grato por você, mas quando na verdade você não fez nada, né? Então, eu sempre peço, agradeça a Jesus. Então, essa questão da ideoplastia, da gente plasmar, né, a questão mental, né, porque o braço ele estava ali o tempo todo, até porque a pessoa ela desencarnou, né, e o perispírito, né, só que ela enxergava, porque ela estava presa naquele momento onde ela teve parte do corpo retirado. Ou seja, aquilo que você comentou durante o estudo, o espírito é muito comum, isso é a coisa mais comum que tem, é ele ficar vinculado àquele momento de grande sofrimento, né? E aí nós vamos conversando para retirá-lo daquele, para tentarmos retirá-lo ele daquele ponto. Mas o grande trabalho é da espiritualidade, o nosso é mínimo. Aliás, né, para nós não interessa a idade, não interessa se é homem ou mulher, logicamente que a questão se o espírito se está com o psiquismo masculino ou feminino, eu entendo que é interessante identificar, não perguntar, mas identificar para você poder tratar e ele, né? Porque você chamar uma mulher de ele pode, né, trazer um incômodo tal. Mas assim, não interessa a época que a pessoa viveu, não interessa detalhes. Eu vejo que a questão é pegar o fio da meada, né, e tentar auxiliar e deixar que a espiritualidade faça o restante, né? Então, essa questão da idoplastia, que o André Luiz aqui lá na largada do capítulo deixa claro que é a materialização do pensamento, ela não é só no nosso plano físico, com a mediunidade de efeito físico, né? Ela se dá também
no plano espiritual, onde a matéria também está ali, de maneira mais sutil, né? E que nós não enxergamos. E teve um momento que você falou de. Eu não me lembro o momento, até pensei em falar na hora, mas eu vou deixar para o final. Ontem a gente conversava antes da sessão, durante o estudo, e eu achei interessante essa colocação que teve lá no momento de um colega. As duas mediunidades que mais a aura que o Alexandre inclusive estava falando, as duas mediunidades que requerem muito atenção e que instigam muito o nosso orgulho, porque muitos médiuns veem ainda, né, pela falta de estudo e também pelo orgulho, veem ainda como se fosse uma coisa assim, né, especial, quando na verdade a mediunidade ela é uma ferramenta de resgate kármico profunda, né? E ele falou assim, né, o colega, falou, olha, o que a gente vê muito na prática, ele tem experiência, é que a mediunidade de cura, como no caso do Alexandre, o caso que aconteceu com ele, e a mediunidade de psicografia, elas são grandes provações para o médium, não que as outras não sejam, mas no sentido de que chama muito atenção. E o médium se perder em cima disso, a facilidade aumenta. A gente pode, talvez, eu não conheço detalhes do João de Deus, mas talvez ele seja um exemplo disso, talvez, não conheço, né? Então, assim, é algo que a mediunidade que a gente tem que ter muita atenção mesmo, né? Eu vou parar que meu pai tem 1000 vezes mais experiência. Quando eu nasci, meu pai já dialogava com as entidades. Então, eu estou com 42 anos, acho que ele tem experiência suficiente e eu vou ficar quieto. Ele já deve ter falado com você, André, você no outro plano, viu? Com certeza, muito perturbado, e ele teve que me dar uma ajustada já antes. E aí, Virgílio, comentário? Boa noite a todos. Boa Guaraci, noite. prazer em vê-lo aqui no grupo, viu? Prazer é meu, querido. Interessante como que o André e o Vitor, eles têm a capacidade de adiantar o que eu tinha até anotado para falar. O que me chamou atenção no começo, quando o João começou a exposição, foi a definição, né? Ideoplastia, como disse o André, é a materialização do pensamento e é um dos fenômenos de transmissão mediúnica, um dos fenômenos. Então, esses dois pontos deixam muito claro essa definição. Outra coisa que eu percebi é o seguinte: não dá para a gente ter um bom aproveitamento nesse estudo, por melhor que seja a aula, como no caso de hoje e as outras, se a gente não ler esse capítulo e não der uma estudada antes. Eu sinto que a minha capacidade de recepção ela é muito pequena. Inclusive, eu fico com um texto aberto aqui e sempre me arrependendo de não ter conseguido ler antes. Uma outra coisa que aconteceu comigo ontem, olha só, né? O André, como que ele foi profético. Ontem, nós dirigimos uma reunião mediúnica e aconteceu um fato que agora, com a aula do João, que eu estou percebendo, eu estou entendendo melhor. Ô, Veninha, o espírito se apresentou, ele era cego. Quando eu comecei o diálogo, ficou muito claro para mim que eu não poderia induzi-lo a enxergar. Interessante, ficou claro para mim que eu não o induzisse a enxergar. O André vem e fala hoje, está escrito que o dirigente pode atropelar o processo. É, O que é isso? Depois que o André falou, ficou claro para mim. O dirigente pode induzir o espírito a ver o braço, e a hora que o espírito se afasta do ato mediúnico, ele está sem o braço de novo. Ou seja, a situação, sabe, digamos, até piorou. Então, ontem ficou muito claro para mim isso aí. Muito claro. Aí nós fomos conduzindo a comunicação, o espírito se comunicava bem, ele falava. Então, vamos deixar a entidade falar. É importante. E isso nos dá alguns pontos em que a gente pode trabalhar, né? E foi assim que eu me conduzi, e muito claro o tempo todo, não induza o espírito a enxergar. No final, ele começou a falar que ele estava vendo algo. Aí foi a deixa para mim, né, dizer a ele que ele seria encaminhado, que ele estaria entre amigos, trabalhadores do bem, que iriam continuar o tratamento
para que ele restaurasse a visão. Então, foi muito interessante esse sentimento. E isso me marcou muito, porque foi uma impressão forte, e agora, com a nossa aula de hoje, as colocações que o André fez, realmente é por aí, né? E o texto que deixa claramente que, às vezes, o dirigente atropela a espiritualidade relativamente às questões da idolatria. E também ficou muito claro para mim, de tudo que eu ouvi hoje, que o auge dos fenômenos ideoplásticos se dá realmente nas reuniões mediúnicas, né? Aí realmente que as coisas acontecem. E estudando assim, a gente tem uma percepção muito boa de tudo isso. Muito bom. Muito Olha, só bom só mesmo. para falar, é interessante, né? Da mesma forma que o senhor teve claramente que não era para induzir, né? No meu caso, foi para que o espírito olhasse para o braço, né? E aí, quando ele olha, ele vê os espíritos enfaixando, né? O braço. Então, é muito interessante, né? Não tem uma regra. A gente tem que Cada estar caso realmente é conectado, um Cada caso é caso. um caso, é. a gente tem que É, estar conectado com a espiritualidade ali para permitir que a coisa aconteça. Da mesma forma, a questão do desencarne, né? Eu nunca vou falar para o espírito, nunca nesse período, meu período, né? Nunca falei assim que ele desencarnou. Ele mesmo que vai tirando as conclusões de acordo com as coisas que ele vai falando e aquilo que ele vai enxergando ao redor dele. Ele vai tirando as conclusões, né? é. Então, é bem interessante, como não há uma regra certa, mas isso que o senhor falou. Se nós não estivermos ligados, nós vamos interferir negativamente. Vocês imaginam o Como desespero do acontecia, espírito? Ô, Virgílio, só um pouquinho. Você não pois, imagina o desespero do espírito, não é? Por isso que tem um dirigente igual você está sendo agora, André, e o Virgílio, o João também, o Guaraci, eu não sei, a doutora Ivênia, que se o dirigente não tiver uma força, uma compreensão, não tiver, né? É, Imagina o desespero do espírito. Eu fico imaginando o desespero do espírito, porque nós espíritas ainda entendemos alguma coisa. E quando o cara é de uma outra religião, alguma coisa, então ele chega lá tão desesperado. E se o dirigente ele não tiver a capacidade de entender, como é que fica? por isso Imagina a precisa coisa, como estudar, é que... né? É. Ô, João, dá tempo de falar só uma coisinha? Dá, sim. Ainda são... Falta 12 Então, minutos. eu estava lembrando que essa força do pensamento nessa ideoplastia é uma coisa tão grande que em pessoas que estão em coma, não abre os olhos, não fala nada, eles estão propondo assim, olha, falar para o indivíduo, você pensa que, por exemplo, está jogando tênis ou está jogando futebol. Aí, João, quando o indivíduo ele tá num nível de consciência ainda razoável, ele pensa isso e aí põe ele na ressonância magnética funcional, marca a área motora do córtex cerebral. Então, é assim, é uma forma de comunicação com o indivíduo comatoso através da máquina. Olha que coisa interessante. E Incrível. até em animais, isso tem trabalho que eu tenho. Então, eles pegam o cachorro, põe no tubo de ressonância magnética funcional, põe fone de ouvido nele. Então, emite vários tipos de som. Quando é o tutor dele que fala carinhosamente com ele marca a área auditiva, o que é esperado, porque ele está ouvindo o tutor. Mas marca também a área visual, e ele não está vendo o tutor. Então, ele está fazendo uma associação de ideias, porque na casa dele, ele vê o tutor que fala com ele. Quando ele está ouvindo só a voz, ele tem a capacidade de resgatar a imagem a imagem visual do tutor, e isso marca o córtex visual, o córtex cerebral na região visual. Olha a força do pensamento, né? Como se Isso ele é uma estivesse ideoplastia. imaginando, né? É, Imaginando a imagem do tutor. ele ficou imaginando e marca a área visual. E nem imagina que um animal teria essa É, então, projeção mental. essas coisas estão dando um novo significado à relação mente-cérebro dos animais, né? Também. Interessante mesmo. É Muito muito bom. interessante. E quando vocês estavam comentando, eu acabei também. Eu gosto sempre de fazer um paralelo com o trabalho mediúnico, né? Muitas vezes, quando você está trabalhando com
espírito que está obsediando alguém, ele tem aquele ódio, né? Aquele ódio, ele só enxerga o mal que ele recebeu e muitas vezes justificável, né? A gente talvez no lugar dele também estaria com o mesmo ódio e querendo também vingança. Mas é importante a gente pensar que ele está repetindo aquela cena do mal recebido na mente dele, fazendo um trabalho de deoplastia, aquela cena se repetindo que a gente viu, né, no slide. E nessa hora, o pior caminho para o doutrinador é ficar discutindo. Não, você tem que perdoar, né? Como perdoar? Como você fala em perdoar? Você está sentindo o que eu sinto? É uma coisa até falta de caridade, né? É Mas verdade. o caminho melhor é tentar mudar o foco e a sua família, né? Você teve filhos, sabe? Começar a perguntar coisa que vai fazer ele mudar esse foco, né? É, Sem discutir se ele está certo ou errado, né? Sem julgar, né? Acho que é o caminho, na minha visão, é isso, né? Então, se todo mundo já comentou, ninguém tem mais nada, podemos encerrar, né? tá bom. Quem que gostaria? Como a nossa fazedora da prece inicial foi a única mulher voluntariando-se, quem que Do dia a dia. gostaria de voluntariar-se para fazer a prece final? Ninguém. O André levantou a mão 2 vezes já. André, André, aquela mão que você levantou, valeu para fazer? André sobrou, viu? Sobrou. Eu estava achando que o Alexandre, eu percebi a movimentação do braço dele, eu falei, o Alexandre vai pedir para fazer, vou escapar. Mas obrigado, viu, Alexandre? Muito obrigado. Ah, levantou a mão, acabou. André, você tá que nem boi de piranha, hein, André? O único detalhe, eu faço a prece, não tem problema. O único detalhe é que a minha vibração não passa da minha testa, que é bem grande, diga-se de passagem. Mas não passa disso, né? Paciência, é o que temos para o momento, já que vocês insistem, a gente faz, não tem problema. Aí, sexta-feira, né, João, você segue a regra normal, né? O palestrante não faz a prece, né? Que ele quebra a regra quando é comigo, é impressionante. Não, Pode outro ver a dia também. gravação. Outro dia É, também eu fiz a coisa e ainda eu estava rouca, não sei o que lá, ainda ele queria que eu fizesse a prece também. esse é o Joãozinho, mas tudo bem. Vamos lá, É, então. é exercício do poder. Eu consigo ler a mão de vocês levantando assim. Ah, É, sim. A gente Plastia. também consegue ver tanta coisa, né, doutor Hervé? Ideoplastia, né? Ideoplastia. Mas vamos lá, então, vai. Da- Vamos, então, nesse momento, mentalizarmos a figura do Cristo e nos agradecendo a espiritualidade desta casa, que trabalha incessantemente. Agradecer aos trabalhadores espirituais deste estudo específico, que nos intuíram, nos auxiliaram na compreensão dos conceitos aqui colocados. E agradecer a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos reencarnados neste planeta, sob a égide do Cristo e com o Consolador prometido. Obrigado a Jesus, obrigado a Deus, a toda a espiritualidade. Que assim seja. E assim seja.